Aleluia, glória a Deus, é muito bom estar aqui com vocês. E uma das características que eu creio que nós precisamos entender, o que Deus está movendo. Pergunta para o teu irmão do teu lado: o que Deus está movendo hoje sobre o Brasil? Na verdade podemos dizer, o que Deus está movendo hoje no mundo, mas especificamente no Brasil. Estamos vivendo um tempo de bastante tensão na nação. Estamos vivendo um tempo onde os altares de Deus estão quebrados, muitos lugares difíceis. A nação está vivendo um tempo de um governo pesado sobre a mão do povo. E aí vem a igreja, vem o chamado da igreja, o chamado de cada um de nós, de o que nós somos em Deus. E a mensagem que Deus colocou no meu coração foi sobre nós entendermos a visão do reino. Fala comigo: reino de Deus. Se nós entendemos a visão do reino, nós vamos nos posicionar de formas diferentes. Muitos de nós imaginamos, nós temos diversas denominações, diversos pastores, eu respeito a todos, mas muitos de nós pensamos que o reino de Deus está dentro da igreja, e nós nos movemos como se o reino de Deus estivesse em quatro paredes dentro da igreja. E na verdade o reino de Deus não está dentro da igreja. O reino de Deus está muito além da igreja, de quatro paredes. Jesus, quando ele pregou, ele discursou as bem-aventuranças. Ele começou a falar: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, né? E começou a cada bem-aventurando, ele falava: porque deles é o reino. Fala comigo: reino. A visão do reino é muito mais ampla do que nós imaginamos. Mas quando nós colocamos o reino dentro de quatro paredes, preste atenção, quando nós colocamos o reino dentro de quatro paredes, nós nos movemos limitadamente, com uma mente limitada. Quando nós colocamos o reino em quatro paredes, na nossa visão, na nossa cosmovisão, eu gosto de usar essa palavra, a nossa perspectiva, a nossa escala de valores, naquilo que nós acreditamos e não acreditamos, nós facilmente negociamos o reino por aquilo que nós acreditamos. Mas quando nós temos a visão do reino muito acima daquilo que nós entendemos como a minha visão, a minha denominação, as minhas ideias, mas o reino é muito acima. E eu quero começar a ministração de hoje aqui em 1 Reis capítulo 3, versículo 16, que diz que vieram duas prostitutas ao rei, tá? Puseram diante dele. Disse uma das mulheres: ai, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, e eu tive um filho estando com ela naquela casa. Mas no terceiro dia, depois do parto, também essa mulher teve um filho, e estávamos juntas, e nenhuma pessoa estranha estava conosco. De noite morreu o filho dessa mulher, porque se deitou sobre ela. Assim sendo, levantou no meio da noite, enquanto eu dormia, a tua serva tirou do meu lado o meu filho e deitou no seu seio, e trocou. Levantando-se pela manhã para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto, mas atentando eu para aquele que tinha dado a luz, percebi que não era o filho que eu dera a luz. Então disse a outra mulher: não, mas é vivo o meu filho e o teu é morto. Resumindo, uma briga de paternidade, de maternidade, certo? Vamos ao texto. Chegaram diante do rei Salomão, questionando a maternidade. Ele mandou trazer uma espada e cortar pela metade. Vamos dar metade da criança para cada mãe e vamos resolver o problema. Diga para o teu irmão do teu lado: quando nós temos a mentalidade do reino dentro da igreja, nós cortamos a visão de Deus. Por quê? Que se não é meu, também não pode ser meu. Nós não celebramos o chamado um do outro. Por quê? Porque a nossa visão está limitada àquilo que nós acreditamos. Mas quando nós colocamos o reino de Deus acima
daquilo que nós acreditamos, acima do que nós imaginamos, acima dos nossos valores, porque é muito maior do que isso. Acontece com aquela mãe que é disposta a abrir mão daquilo que é mais precioso para ela, para que a visão viva e nasça. Diga para o teu irmão do teu lado assim: eu sou capaz. Profetiza: eu sou capaz de orar pelo avivamento na sua igreja, mas que ele não morra, que não seja comigo, mas que seja com você. Mas se nós temos a mentalidade da terra, mentalidade do reino dentro da igreja, se não é comigo, então não é com ninguém. Se não passa por mim, não vai acontecer. Se Deus não vai me usar para trazer o avivamento em Campos, então que não aconteça a visão. É assim que muitos de nós pensamos, e às vezes nós vivemos assim. Por quê? Porque eu não estou disposto a investir naquilo que não é parte da minha escala de valores. Mas eu comecei ministrando através dessa palavra, porque eu creio que o Espírito de Deus está nos levando a um lugar de total dependência a Ele. Nós acabamos de voltar do norte do Brasil, e uma das coisas que a gente tem percebido, e eu quero honrar vocês aqui de Campos, honrar esse encontro de pastores, aquilo que vocês estão fazendo, está raro no Brasil hoje. O nível de divisão, o nível de briga, o nível que nós estamos vendo na nação brasileira hoje é o que? Contendas, pessoas brigando o que? Por uma imagem, reputação. Vocês conhecem os conflitos que estão acontecendo hoje nas redes sociais. A gente não pega e defende aquilo que é o valor do reino, mas nós defendemos a nossa placa, nós defendemos os nossos valores, mas nós não temos coragem de publicamente confessar os nossos pecados, porque a nossa visão não é do reino, mas é o reino dentro da igreja. Porque se a visão fosse dentro da igreja, facilmente nós faríamos como Davi, que o seu pecado se tornou público em Israel, porque ele entendeu que se tocou em Deus, então tem que ser consertado publicamente. Estamos vivendo uma época onde não tem norte na nação, não existe voz profética na nação. Por quê? Porque a voz profética não é bem-vinda quando o ambiente está dentro de quatro paredes. A voz profética ela não é qualificada, posso dizer por quê? Porque quando o reino está dentro da igreja, nós preferimos e trocamos, porque colocamos tudo a nosso favor e não aquilo que Deus pensa. Mas a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, que sobre os apóstolos e profetas, o fundamento da igreja precisa ser estabelecido. Isso é bíblico. Os fundamentos da igreja, eles não são com os pastores mestres, mas são com os profetas e apóstolos. Nós gostamos dos apóstolos, mas recusamos os profetas. Mas são os profetas, queridos, que trazem a consciência que o reino não está em quatro paredes. São exatamente o mover profético que abre os olhos das pessoas. Opa, se você está defendendo o seu valor, a sua reputação, as suas opiniões, você não está defendendo o reino de Deus, porque o reino de Deus defende o pobre, o reino de Deus defende o oprimido, o reino de Deus não tem partidarismo, o reino de Deus abre mão daquilo que é mais importante para mim, porque eu cedo para você. O reino de Deus vai muito além. Eu não escondo o pecado para defender a minha reputação. Levante as suas mãos assim, fala: Jesus, muda a minha mente. Eu não quero reino dentro da igreja, eu quero reino acima da igreja. Eu quero reino acima da igreja. Porque se você começar a viver o reino acima da sua denominação, acima da sua identidade, daquilo que você é, da sua família, quando você tiver um conflito com pessoas ou com denominações, você sempre vai escolher o lado de Deus.
e não aquilo que você acha importante. Quando a nossa mente está fechada, ela se torna denominacional. Abra comigo agora, por favor, no livro de Amós, Amós capítulo 2. Esse foi o texto que Deus me deu para ministrar. Diz assim: Amós capítulo 2 diz assim: num tempo onde, preste atenção, num tempo onde nós colocamos o reino dentro da igreja, a nossa visão dentro de quatro paredes, o que acontece? Nós fazemos como está em Amós capítulo 2, versículo 12: vocês fizeram os nazireus beber vinho, e disseram aos profetas para não profetizarem. Vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram os profetas que não profetizassem. Estamos num tempo hoje na nação brasileira vivendo exatamente isso. Por quê? Quem são os nazireus? A Bíblia fala que as 12 tribos tinham cada uma função, mas o voto de nazireado estava o quê? Disponível para cada um das tribos, o tempo que fosse necessário, a vida inteira, um determinado tempo, e 3 itens eram importantes no voto de nazireado. Primeiro deles, eles não poderiam beber vinho. Beber vinho é muito mais do que beber um líquido, é beber o que? Da sedução dessa casa, a sedução dessa vida. Quando nós somos chamados e separados por Deus, as coisas deste mundo não podem brilhar mais do que Jesus na tua vida. Segundo lugar, a sedução também tem a ver o quê? Com os prazeres dessa casa, os prazeres dessa vida. Então o que? Fizeram os nazireus beber vinho, o que? Muita gente boa na nação brasileira hoje, muitos líderes e pessoas de importância, líderes e também pessoas, líderes de célula, líderes de adoração, etc. Muitos de nós e muitas dessas pessoas estamos vivendo o que? Uma época de sedução, uma época onde a gente fica entorpecido com o entretenimento. E mais do que isso, não temos dado o norte correto para a nação. E continua dizendo: e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Por favor, eu quero só ouvir aquilo que é bom para mim. Quando a sua visão está dentro de quatro paredes, você não quer ouvir o que Deus tem para você, você quer ouvir aquilo que é bom para você. Mas nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor tem a liberdade para falar aquilo que nós precisamos ouvir. O que o Brasil precisa hoje, querido, não é ouvir palavras de coaches, entretenimento ou shows evangélicos. O que a igreja brasileira hoje precisa é ouvir uma palavra que vem direto do trono de Deus. O que o Brasil precisa hoje é ouvir qual é a palavra, não uma palavra, qual é a palavra que os céus gritam para essa nação. Qual é a palavra, não para encher estádios, não para fazer parte do entretenimento de um culto, não para trazer público para a igreja. Nós temos transformado as nossas igrejas em casas de show. E nós nos pensamos porque estamos trazendo gente para a igreja, é a aprovação de Deus, querido. Isso não é a aprovação de Deus. 1 Crônicas capítulo 13, eles estavam apaixonados pela visão de Deus, e Davi disse: vamos trazer de volta a arca, de volta para a casa do Senhor em Jerusalém, vamos consultar os nossos generais. Mas não consultaram a Deus. Não basta nós termos uma boa vontade de nós servirmos a Deus. A pergunta é a forma, a estratégia e a obediência à voz de Deus. Levante a sua mão assim para o alto. Nosso Deus quer nos levar acima de quatro paredes. O Senhor quer nos levar acima da nossa mentalidade. O Senhor quer nos levar a uma consciência, a uma cosmovisão que vai muito além, sabe de quê? Daquilo que eu penso ou daquilo que você pensa. O que Deus pensa, o que Deus quer falar.
O que Deus quer falar com o Brasil hoje? O que Deus está falando com o Brasil hoje? Nós vamos chegar nisso. E eles falaram: vamos trazer a arca e colocar em carros de bois. Cara, as estratégias para alcance da igreja. Diga para o teu irmão do teu lado assim: tem muita gente boa perdendo Deus, trabalhando para Deus. Nós somos chamados não para encher igreja, queridos. Somos chamados para povoar o céu. Nós não somos chamados para encher a igreja, nós somos chamados para povoar o céu. Será que os céus estão sendo povoados nas nossas igrejas? Será que as nossas igrejas estão cheias de cidadãos dos céus ou cidadãos da terra? Será que as nossas igrejas estão cheias de homens cheios do Espírito Santo? Ou será que as nossas igrejas estão cheias de cidadão da terra, com o cheiro da terra, com ideias da terra, com o reino colocado dentro de quatro paredes? Fizeram os nazireus beber vinho. 3 características eram dadas para os nazireus. A primeira delas, eles eram chamados de loucos porque não poderiam tocar nada que era morto. Diga para o teu irmão: você não pode tocar nada que é de religião. Seu chamado é muito acima. Deus não te chamou como cidadão da terra, Deus te chamou para cidadão do alto. A sua pátria é acima de tudo isso. Isso aqui, ó, a estrutura, ela é maravilhosa. Que prédio lindo, maravilhoso, pastores, que lugar maravilhoso. Mas isso deve servir ao reino, e não o reino servir a essa. Nós somos chamados onde o reino de Deus precisa ser manifesto através de pessoas que entendem o reino de uma forma completamente diferente. Terceiro lugar, a Bíblia diz que os nazireus não poderiam cortar o seu cabelo. O que significa isso? Significa que eles não andavam na direção da maioria. Significa que alguém que segue a visão de Deus, levante a tua mão assim, é alguém que consegue ouvir a voz de Deus. Quem está ouvindo a Deus? Quem está conseguindo ouvir a Deus? Nós precisamos da palavra de Deus, meu irmão. Nós não precisamos de mais uma boa ideia para encher a igreja. O que a igreja brasileira, o que nós precisamos é: qual é a palavra de Deus? O que Deus está falando para a nossa nação? Algumas características eu consigo entender. A primeira delas, Deus não está preocupado com a imagem. Deus não está preocupado nem com números. Ele está preocupado com a essência. O Senhor está preocupado com a essência. E existe um clamor no coração de Deus, um clamor do verdadeiro clamor do coração de Deus. Qual é? É um clamor para uma verdadeira adoração. Existe um clamor no coração de Deus: aonde estão os verdadeiros adoradores? Abra comigo em João capítulo 4, e você vai entender e começar a perceber como Jesus se movia, e como nós temos que mover como Ele. No Evangelho de João capítulo 4, a Bíblia diz assim, que os fariseus ouviram que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Qual era o conflito? Quem batiza mais? Qual é a igreja maior da cidade? Quem está fazendo mais para Jesus? Quem é mais relevante? Quem tem mais seguidor? E começa os fariseus. Fala comigo: os fariseus. Isso é preocupante. Os fariseus. E ele continua dizendo assim: o que Jesus fez? Diga para Deus: o que Jesus fez? Jesus saiu. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus percebe conflito na igreja, quando Jesus percebe divisão, sabe o que ele faz? Ele sai e vai para Samaria procurar uma pessoa.
Eu me lembro no ano de 2014, eu estava em Moçambique. E eu não queria ir, a gente estava no auge, fazendo muitos eventos. E Deus me falou assim: pega o avião e vai lá em Moçambique. Heidi Baker me convidou, eu fui. Quando eu cheguei lá, quando vi nos olhos de uma criança, eu vi o reino. E Deus me disse assim: Ricardo, o reino de Deus é como 2 braços. Um você sobe, mamão, você sobe, você sonha, faz evento, faz conferência, grava DVD, CD, sonha, alcança o máximo número de pessoas. Mas uma outra, você desce, você toca quem ninguém quer tocar, você vai nos lugares que ninguém quer ir, você ama as pessoas que não querem ser amadas. Está todo mundo só aqui, ó. Não tem nada de errado, eu amo os eventos com um propósito, mas eu amo parar por uma pessoa, porque foi aí que Jesus, ele largou o conflito e foi encontrar uma mulher samaritana. À meia-noite ele disse assim: me dá água para beber. Deixa eu traduzir do que ele disse. Ele disse assim: quanto do reino você carrega dentro de você? Ela disse: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão secas. É fácil performance, mas é difícil trazer a palavra de Deus. Mas eu quero a palavra de Deus. Nesse ano foi 2014, né? 10 anos atrás, mais ou menos. E voltando de Moçambique, voltando aos prantos no avião: Senhor, tinha deixado o evento, deixado tudo. Eu fui para lá e Deus falou assim: eu vi Jesus. E Jesus me fez uma pergunta, que é a mesma pergunta que eu faço para você. Se todo mundo, todos os seus melhores amigos, ministros, pastores, se todos eles baixarem o nível e colocarem o reino dentro de 4 paredes, e você ainda vai colocar Jesus acima de tudo? Quando não houver palavras, quando não houver canções, Deus parou de falar, porque o pior juízo de Deus não é uma correção de Deus, mas é o silêncio de Deus. É quando Deus para de falar. O meu pânico não é quando Ele fala comigo eu tenho que me mudar. Meu pânico é quando Ele fica em silêncio, porque eu não sou tratado mais como filho. Aí Ele me fez essa pergunta: Ricardo, se você for a única pessoa, você ainda quer ser uma voz? Aí Ele me deu essa canção. Feche os seus olhos. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além, ainda quero ir além. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além, ainda quero ir além. Quero tocar teu coração, quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor.
muito mais. Quero tocar teu coração, quero mover-me com paixão. Eu quero te amar mais, Senhor, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Eu ainda quero ir além. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração. Ainda quero ir além. Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Aonde estão os inconformados? Aonde estão os desesperados? Aonde estão os Samuéis, as vozes desta nação? Aqui estou, Senhor, aqui estou, Senhor. Traz de volta o choro para a nossa nação. Nós estamos debaixo de um governo comunista. Nós estamos debaixo de conflito, tensão. E ao invés de a gente chamar a igreja para o arrependimento, a gente faz show, a gente faz eventos, a gente maqueia, colocamos uma capa de espiritualidade, mas de arrependimento não tem nada. E Deus fica assim: eu não estou entendendo meus filhos, eu não estou entendendo meus filhos. Será que eles não estão ouvindo? Será que eles não estão percebendo o que está acontecendo no mundo espiritual? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar e orar, então eu ouvirei do céu. Ai, Deus me deu esse texto que para mim me chocou. Fizeram os nazireus beberem vinho. Quem bebe vinho não sabe o que está acontecendo. Quem está embriagado não pode dirigir. Quem está embriagado não pode estar na casa do Senhor levando o povo. São cegos liderando os cegos. Que não permite a voz profética, não sabe a direção certa. Pastor, qual é a palavra para o Brasil hoje? É evento? É show? A palavra é simples: arrependimento. Joel capítulo: chorem os ministros na casa de Deus. Não é tempo de, queridos, não é tempo da gente. Tem tempo de festa, mas tem tempo de luta. Quem me conhece sabe, eu trabalhei num país comunista durante quase 20 anos da minha vida. Eu ia todo ano, né? Vamos voltar agora. Estamos ampliando, nós estamos sustentando famílias, ajudando, começando um projeto de sustentação de famílias em Cuba. Minha vida inteira eu andei em cima dessa leitura de compaixão pelas pessoas. Só que tem um detalhe hoje: a gente não consegue perceber que nós somos as pessoas hoje necessitadas. E o Espírito de Deus, os olhos dele estão sobre a nossa terra, e ele está procurando aqueles cujo coração é completamente dele. E o que Deus me disse foi: os nazireus, aqueles que eram para ser voz, estão embriagados. Nós precisamos de mais unção, queridos. 1 Reis capítulo 18, vem um texto muito, muito conhecido de nós, quando Elias ele pega um altar
e ele junta 12 pedras no altar, e cada pedra representando uma tribo de Israel. 1 Reis 18, para ser bem preciso. E cada pedra representava o quê? Uma identidade de cada tribo. E Deus me disse assim: Ricardo, diga para a minha igreja que cada pedra representa uma mensagem que tem que ser trocada nos púlpitos do Brasil. As mensagens dos púlpitos precisam mudar. Enquanto as mensagens não mudarem, o fogo não vai cair do céu. As mensagens hoje têm sido para o homem, para o nosso ego. Nós pregamos para você se sentir bem. Quando eu falo nós, é o Brasil. Nós pregamos para que você se sinta bem com um coach, você seja bem sucedido com algo. Mas nós não pregamos mais sobre cruz, nós não pregamos mais sobre arrependimento, nós não falamos mais sobre negar a sua vida. Por isso nós estamos enchendo as igrejas, mas nós não estamos fazendo discípulos, a imagem dele. Me perdoem as mulheres, mas nós estamos empoderando as mulheres de uma forma tal que não é bíblica. Por quê? Porque há um engajamento. Então você se sente bem, vaidosa, e Deus fala assim: a mulher de Deus é chamada por Deus para ser simples, não precisa botar uma marca de nada, tem que ser simples e cheia do Espírito Santo. Mas nós nos impressionamos com imagens, nós nos impressionamos com Instagram, nós nos impressionamos com muita coisa, e Deus fala: vocês se impressionam, mas vocês não voltam para a palavra. A Bíblia fala que a mulher deveria ser simples. Não estou dizendo mal arrumada, mas estou dizendo simples. Não se prega mais sobre missões na igreja, não se fala sobre arrependimento, avivamento. Queridos, os maiores moveres de avivamento que aconteceram ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, no país de Gales, no mundo inteiro, começaram com pessoas chorando pelos seus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. São pessoas que entenderam esse chamado, que nós estávamos apartados e longe de Deus. E qual o texto que você vai usar agora, pastor? Eu vou usar o texto que está lá em Daniel. Abra comigo, em Daniel capítulo 9, diz assim: nós pecamos, nós temos pecado. Para se falar de um ministério profético hoje no Brasil, não tem como nós não falarmos sobre o quê? Arrependimento. Precisamos voltar. E diz assim: por isso voltei ao Senhor com oração, súplicas, em jejum, pano de saco coberto de cinza, e orei ao meu Deus e confessei. É tempo de confessar pecado e não de segurar reputação. Ah, mas eu preciso zelar pelo nome da minha igreja, é o nome do meu ministério que eu construí no Brasil. Lixo. Você colocou o seu ministério dentro de 4 paredes, mas o reino de Deus está acima disso, porque o reino de Deus disse assim, no reino disse assim: você pecou, confessa. Não, mas eu sou poderoso, conhecido no país inteiro. Meu querido, e daí? Confessa. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, e teve a coragem de confessar o seu pecado. Não, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que aconteceu, e você sirva de exemplo, sabe para quê? Que não aconteça de novo. Mas sabe o que está acontecendo? Falta de temor na igreja. Diga para o teu irmão: falta de temor na igreja. Eu amo esse texto que está em Esther capítulo 4, quando, na verdade todo o livro de Esther, mas em especial quando Mardoqueu está do lado de fora do palácio, desesperado, fazendo exatamente o que Daniel está fazendo, pano de saco e cinza, chorando pelo povo, porque o povo de Israel ia ser morto.
E de repente, os jovens, fala comigo, jovens. Os jovens, fala novamente, jovens. Jovens saem do palácio através de uma ordem de Ester, que vai até Mardoqueu. E quando ele chega em Mardoqueu, fala assim: a rainha está te chamando para entrar no palácio. Ela disse: eu vou. Não, mas você precisa trocar as suas roupas. Ele disse: eu não vou trocar minha roupa. Eu digo ao teu irmão: não troque a mensagem de Deus para poder entrar num palácio, porque você vai entrar dentro do sistema, mas vai sair fora do reino de Deus. As pessoas estão saindo e estão se vendendo, sabe para quê? Para ter um momento de fama. Mardoqueu ficou o quê? Inegociável. Levante a tua mão e fala assim: eu preciso ter uma aliança com Deus, eu preciso ter uma aliança com o reino. Inegociável, não tem preço, eu não me vendo. Ah, mas você vai, pastor, você vai perder a agenda. Se você pregar essa mensagem, você perde a agenda. Se pregar essa mensagem, você não vai ser convidado. Eu volto a trabalhar, eu volto a fazer o que eu sempre fiz. Eu não estou preocupado com isso, porque a minha visão não é de quatro paredes, a minha visão é do reino de Deus. Meu compromisso não é com você, querido, meu compromisso é com Ele. Meu compromisso não é com você, meu compromisso não é com você, me perdoa, não é, meu compromisso é com Ele. Ah, mas quando os jovens, fala comigo, jovens, quando os jovens olharam e viram um homem inegociável, quando eles viram um homem posicionado, eles ficaram impactados. Sabe por quê? Os jovens não procuram santidade, porque falta referência na nação de homens posicionados. Os melhores homens do Brasil precisam se posicionar no reino. Deus não coloca o reino no seu ministério, o reino está assim. A sua igreja não contém o reino. A sua igreja não é um regulamento de estatutos. Isso é aquilo que você administra, mas o reino de Deus está muito acima. Levante as suas mãos para Ele assim. Você prefere o reino ou o seu ministério? Se você preferir o seu ministério, você vai ter aquilo que você quer. Mas se você preferir o reino, Deus te dá um ministério. Deixa Deus te dar o ministério, porque aquilo que você faz sozinho, você tem que segurar, mas aquilo que Deus te dá, Ele sustenta. Aquilo que Ele te dá, Ele te sustenta. Fala com o teu irmão: é tempo de trocar as mensagens dos púlpitos. Os púlpitos, fala com teus irmãos, os púlpitos do Brasil precisam trocar as mensagens. Você quer avivamento? Então tem que trocar mensagem. Se não trocar mensagem, não tem avivamento. Meu Deus. Houve uma mulher, está em Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 5. Fala comigo. O nome dela era Débora. Os homens estavam completamente acovardados. Uma época parecida com a nossa. A gente o sacerdócio masculino para trás, tímido. Deus levanta uma mulher. Deus levanta uma improvável, uma mulher chamada Débora. No meio de uma geração de homens, Deus levanta essa mulher. Meu Deus, que coisa tremenda. Improbabilidade, não tinha ninguém. Por quê? Os homens calados, com medo. E ela se torna uma referência durante 40 anos em Israel. Ela não é apenas uma juíza, mas ela se torna uma profetisa. E ela traz o reino. A manifestação vem através da sua vida. E olha o que acontece, queridos. Durante 40 anos,
nenhum líder de referência de homem apareceu. Nem por isso ela criou agora novo estatuto das mulheres. Sabe o que ela fez? Isso está em 2 Ricardo, capítulo 3, versículo 5. Ela orava: Senhor, levanta o sacerdócio dos homens. Senhor, levanta o sacerdócio dos homens. Eu estou aqui temporariamente ocupando um lugar, porque Deus, Ele não tem acepção de pessoas. Deus levanta aquela mulher. E tem uma coisa: só que Deus quer fazer algo com os homens. Aí um anjo aparece no capítulo seguinte. Um anjo aparece para Gideão. Fala comigo: Gideão. A unção estava sobre a vida de Gideão. A unção aparece diante dele e diz assim: ó, homem valente. Ele olhou para trás: eu sou homem valente, você não é, mas tem uma unção que vai fazer você ser. Você não é, você é um incapacitado, mas tem alguém aí, uma intercessora, uma mulher que orou durante 40 anos para que você se levantasse, homem, e você parasse de ser medroso, e você fosse levantado diante de Deus, e aquela unção ficar te perseguindo. Diga para teu irmão: abra a porta para a unção perseguir você. Meu querido, preste atenção no que eu vou te falar. Gideão estava malhando trigo no altar, malhando trigo no lagar. E sabe de uma coisa? Ele estava lá fugindo da sua identidade. O Brasil hoje está fugindo da sua identidade. Nós somos chamados por Deus para sermos referências no mundo. Está aqui um homem que já rodou mais de 42 países do mundo. As nações esperam a manifestação da adoração que vem do Brasil. Quanto se lembra de Josafá? A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. O exército dele foi feito de adoradores. A adoração é o maior nível de batalha espiritual que já aconteceu. Só que é uma adoração diferente, é uma adoração profética. Porque ele adorou e profetizou. Ele adorou 2 vezes. Fala comigo: porção dobrada. Existe uma unção sobre o Brasil, uma unção, e eu creio, pastores, que Deus quer fazer algo aqui conosco em Campos. Deus quer fazer algo aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque tem poucos lugares que têm a unidade que vocês têm. Tem poucos lugares que a gente consegue fazer o que nós estamos fazendo aqui. Isso é um sinal da parte de Deus. O quê? Que Deus quer levantar adoradores e aqui neste lugar. E a unção vai perseguir a igreja brasileira de novo. Levanta, homem valente, vai na tua força. Ah, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu moro fora do país já tem 8 anos. Já morei fora há muito tempo, já rodei o mundo todo. Deixa eu te falar uma coisa: o que nós temos ninguém tem. Eu vou te falar: o que nós temos ninguém tem. E eu não estou mentindo para fazer média com você. O que nós temos como adoração nessa nação, nenhuma outra nação tem. Acho que você não entendeu. Nós temos a maior arma de batalha espiritual no mundo. E nós estamos fazendo o quê? Fugindo da nossa identidade, deixando com que um governo oprima e ameace a gente. Nós estamos deixando com que pessoas ditem aquilo que a gente pode fazer. Agora pode maconha, agora pode isso, agora pode aquilo. E vai ser o que daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho pode pedofilia, daqui a pouquinho pode, e você vai ficar calado. Daqui a pouquinho pode a igreja calada, a igreja calada. Não! Nós, no Brasil, nós temos a maior arma de batalha espiritual do mundo. Só que nós estamos como Gideão. Nós estamos calados.
Nós estamos medrosos. Eu me lembro no dia 6 de setembro de 2020, nós estávamos no Palácio do Governo e fomos fazer uma adoração lá junto com a pastora Zenete e a Michelle Bolsonaro. Nós estávamos lá dentro e nós vimos o mundo espiritual. Deus descortinou para a gente e Deus me disse assim, Deus nos disse que as cortinas iam ser trocadas, o governo ia ser tirado. Por quê? Porque a igreja permitiu idolatria. E nós, durante um tempo, nós ficaríamos suscetíveis a esse governo. Pastor, você não tem medo de falar? Eu não, querido, não tenho medo de falar, me perdoa. Eu não tenho. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho que trazer a palavra de Deus para nós. A palavra que Deus me deu foi em 2 Crônicas capítulo 32, quando o rei Senaqueribe cerca Jerusalém. Ele cerca Jerusalém e eles começam a gritar, ameaçando. E a igreja, é o povo de Israel, fica com medo. O que nós vemos hoje são atitudes de medo. Porque quando você tenta proteger o que você não pode, quando você tenta proteger aquilo que você não consegue segurar, é porque você tem medo. E eles começaram a declarar no muro: vamos entrar, quem é o teu Deus que vai livrar vocês? Começaram a escrever cartas, está lá em 2 Crônicas 32. E mandavam cartas. E aquelas cartas ameaçadoras, presta atenção, o povo ficou com medo. Sabe o que Deus está dizendo? Que nós estamos vivendo hoje na nação é: o que vai ser dos seus filhos? O que vai ser dos seus netos nessa nação, se continuar desse jeito? Onde estão os intercessores do Brasil? Onde estão os profetas dessa nação? Como eu falei, a maior arma Deus deu para o Brasil. Mas se nós não tivermos vitória e autoridade aqui, o que você vai fazer no Haiti? O que você vai fazer em Moçambique? Você não tem autoridade se você não vencer dentro de casa. Se nós, como Brasil, não vencermos dentro da nossa casa, o grande chamado brasileiro de ser celeiro para as nações será um grande fracasso. Por quê? Se você não tem autoridade para governar a sua casa, a Bíblia fala, você não pode ser ministro na casa de Deus. Se a igreja brasileira não vencer essa etapa, nós não vamos ser lançados para outra etapa, de lançarmos missões por todo o mundo. Só que eu creio que Deus deu para a gente, Babi, a maior arma de batalha espiritual. Eu vi você ministrando, você fazendo batalha espiritual. Querido, isso é poderoso demais. É poderoso demais. É muito poderoso. Mas não é para ficar debaixo escondido. Você tem que levantar e tem que exercitar. A Bíblia fala, vamos voltar ao texto em 2 Crônicas 32. A Bíblia diz que Ezequias chamou Isaías. Fala comigo, chama a voz profética. Chama a voz profética. Chama a voz profética. Ele lhe enviou um anjo. Quem conhece esse texto? Um anjo. Não foi uma miríade de anjos, não foram centenas. Um anjo destruiu todos os inimigos da nação. O que eu quero dizer com isso? Problema político, isso não existe diante de Deus. O problema está na igreja. O problema está na nossa omissão. O problema está na gente, sabe o que? Não exercitar o talento, o chamado
E a unção, é como Gideão, a unção está diante de nós. Fique de pé no teu lugar. Eu tenho 9 minutos, levante as suas mãos assim. A unção de Deus está na sua vida. Ele está dizendo: eu vou possuir você, Vinícius. Eu vou possuir você, pastor. Eu vou possuir você. E você, quando você perceber, você é uma pessoa diferente. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser tomado por Deus. É isso que a unção profética ela faz. Gideão é a referência da transformação. Primeira coisa que ele fez, ele tirou os ídolos. Não foi? Então levanta a tua mão, começa a confessar os ídolos. Ídolos da nação. Cantores gospel é ídolo. Futebol é ídolo. Show é ídolo. Começa a confessar os ídolos. Ele começou a confessar os seus. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre para te adorar. Eu sou livre, livre para te adorar. E o véu do templo se rasgou, e agora eu posso entrar no santo lugar. No santo lugar, nas alturas, aonde tu és. O Brasil precisa da voz profética, porque a voz profética te faz um leão. É a voz profética que faz você ter coragem que você não tem. Deixa eu te contar uma coisa, pastor. Uma vez eu estava em Cuba, pregando assim como eu estou. Tinha 2.000 pessoas. Me lembro como se fosse hoje. E o Espírito Santo me tomou. Eu não vi o que eu estava falando. Já aconteceu isso comigo. Eu esqueci que eu estava em Cuba. Eu comecei a pregar sobre o pior rei de Israel, Acás. E de repente eu comecei a cantar essa música. E a liberdade, quando as pessoas olharam, começou todo mundo a olhar, 2.000 pessoas começaram a olhar de um lado para o outro, tipo assim: será que eu posso cantar? Será que eu posso cantar isso aqui? E de repente, fala assim, de repente, um guarda se levanta lá atrás e começou a andar na minha direção, me intimidando. Começou a andar na minha direção, e eu olhando para ele, falei: pronto, já vou ser preso agora. Só que Deus falou comigo: canta mais alto. Canta mais alto. E eu falei com as pessoas: levanta a tua mão e canta mais alto. Canta mais alto, canta mais alto, canta mais alto, canta mais alto, canta mais alto. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Não vou mais olhar atrás. Não vou mais olhar atrás. Eu sou livre.
não vou mais olhar atrás. Eu sou livre. De repente aquele homem começou a andar na minha direção, cara. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele olhou para mim. De repente ele entrou e se ajoelhou aos pés de Jesus. Fala para o teu irmão assim: o amor sempre vai vencer, mas ele tem que ser manifesto. O amor é manifesto através de alguma pessoa que tenha coragem de fazer o que ninguém faz. Agora nós estamos na nossa realidade. Gabi, nós estamos numa outra realidade hoje. A realidade de cidades inteiras que precisam trocar as suas atmosferas. Cidades inteiras precisam trocar atmosferas. Deixa eu te falar uma coisa, você não está me entendendo. Nós temos o poder de trocar uma atmosfera de uma cidade. Aonde está isso? 2 Crônicas, capítulo 5. Os ministros na casa de Deus, consagrando o templo, a glória desceu. A glória desceu. O Shekinah de Deus desceu. E eles estavam no chão. Ninguém estava colocando o reino para dentro. O reino estava para cima. Sabe como eu sei? Porque eles não conseguiam ficar de pé. A única coisa que eles viam é o pé do irmão. Levanta a tua mão e fala assim: vamos mudar a atmosfera de Campos. Aqui não foi a primeira cidade a ter luz no Brasil? Sim ou não? Essa cidade vai ser um farol, um modelo de arrependimento. Um modelo de arrependimento. É tempo de se arrepender, meu querido. Levante as suas mãos assim. Nós precisamos da atmosfera dos céus. Declare para ele assim: eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus descerão neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram nesse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus.
Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. E eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 os céus desceram neste lugar. No ambiente de glória, no ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Cante comigo assim, no ambiente de glória, no ambiente. Eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão assentados na mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair desse lugar. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 nesse lugar. Eu queria terminar a ministração de hoje com o clamor de Daniel, capítulo 9. Ele disse assim: Senhor Deus, Tu és misericordioso, Tu és perdoador, apesar da nossa rebeldia. E disse assim: Senhor, ouve as nossas orações e súplicas, inclina os teus ouvidos, ó Deus, ouve, abre. E no versículo 19 é o fechamento de toda a confissão dos pecados, não de Daniel, mas da nação. Ele diz assim: Senhor, ouve, fala comigo, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. Esse é o clamor de coração de Deus pela nação brasileira. Se nós não pedirmos, Ele não vem. Se nós não clamarmos, Ele não desce. Levanta as tuas mãos bem alto para Ele e declare assim: e o meu coração queima por Ti. E o meu coração queima por Ti. E o meu coração queima por Ti. E o Brasil, e o Brasil, e o Brasil queima por Ti. E o Brasil
E o Brasil, e o Brasil queima por ti, e o Brasil e Campos, 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 levante a tua mão e declare: e Campos queima por ti, e Campos queima por ti. La 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 la. Senhor, ouça. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Senhor, ouça. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age no Brasil. Eu quero profetizar sobre essa nação, que a adoração vai quebrar esse jugo nessa nação, que uma verdadeira adoração vai nascer nessa nação, não simplesmente para enchermos estádios, mas enchermos os céus dessa nação, enchermos os céus dessa nação. Dê um forte aplauso ao Senhor.